Evolução em Dois Mundos, capítulo 12, segunda parte. O capítulo é Alma e Desencarnação. Nosso último encontro, nós falamos dos animais, né? Do desencarne dos animais, que os animais eles desencarnam, passa por uma certa letargia, um determinado sono e ficam ali aguardando para reencarnar, exceto aqueles que estão a serviço. Que serviço é esse? Serviço que vai fazer bem ali para a coletividade, serviço que vai fazer bem até mesmo para um ente querido, né? Que desencarnou e talvez aquela presença daquele animal vai fazer muito bem, principalmente os animais domésticos, né? Nós vimos também outro ponto, né, importante que André Luiz disse para nós, a questão do homem selvagem, né? Aquele homem primitivo que quando desencarnava, ele ficava ali perto da prole porque ele achava que só ali, ele poderia estar o quê? Seguro. Então, desencarnava, ali ficava. E ficava com o pensamento tão fixo na questão somente de reencarnar e de estar junto dos seus, que chegava ao ponto de tomar a forma, né? Perde um pouco o formato do corpo espiritual e transforma-se num ovoide, né? Ovoide esse que é como se fosse uma semente que se reduz e fica ali naquela forma de ovo, mas carregando ali naquela semente todo o desenvolvimento que teve ao longo do tempo. E a gente sabe que para sair desse estado de ovoização, é somente reencarnando novamente para que possa, então, tomar nova forma física, tomar nova consciência e, então, se estruturar, né? Conseguir aí, então, retomando essa consciência, conseguir seguir, sair desse estado, né? Vamos ver qual foi mais outro ponto importante. Eu acho que por hoje é só, né? Nessa questão de recapitular. E nós vamos lá na forma carnal, que foi onde nós paramos, né? No nosso último encontro. E o que André Luiz vai querer dizer para nós agora nesse subtítulo de forma carnal, né? Então, essa forma carnal que ele está dizendo é a mesma coisa de forma física, o corpo físico em si, né? Como que é essa formação desse corpo, né? Por quê? Como se dá cada ponto? Apesar da gente já ter batido algumas vezes nessa tecla, mas André Luiz vai vir puxando agora esse tema de forma carnal, de corpo, né? Físico-psicossomático, que é o corpo físico e espiritual, ele vem puxando agora de uma forma um pouco diferenciada para que a gente possa entender um pouco mais. E ele começa assim: todavia, assim como o germe, para desenvolver-se no ovo, precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolhe maternalmente, ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépico no solo. Os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, também necessitam do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança, vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Então, o que André Luiz está falando? Olha, para que o nosso corpo físico, para que a gente possa voltar à Terra, reencarnar, viver novas experiências essas que vão nos alavancar de acordo com o aprendizado, né? A gente alavanca ou a gente estagna, né? Fica estagnado, não consegue nada, perde uma reencarnação. Mas para que a gente possa chegar, né, na Terra, formar esse nosso corpo, assim como a ave, né, precisa da mãe ali, que está ali a aquecer o ovo, nós também precisamos de quê? Da
do corpo da nossa mãe, do útero da nossa mãe. E ali dentro daquele útero, a gente vai passar por todos os estágios, desde os primeiros, né? Ao qual ele relata aqui no final, desde os reinos, a gente vai passar por toda a nossa evolução, desde os reinos inferiores da natureza, né? Então a gente começa desde uma célula até chegar nesse formato, nesse princípio inteligente que nós somos hoje. Então a gente lá no útero materno, a gente passa desde a mônada até o princípio inteligente. A gente ali vai herdar, né? Mais à frente a gente vai ver, a gente vai herdar um pouco da mãe, um pouco do pai, a gente vai ver como que é o desenvolvimento de tudo isso. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora por si mesma novo ciclo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas a se reproduzirem por cariocinese, que é a divisão do núcleo, né? A divisão celular do núcleo, de conformidade com a orientação que lhes é imposta. Isso é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, a gente herda, né? A gente vai herdar aí uma parte da mãe e uma parte do pai. Mas quem que vai elaborar, né, toda essa parte celular até chegarmos onde nós estamos hoje é a mente do indivíduo que está para desencarnar. E a gente vai ver mais à frente, né? Com o automatismo de encarnar e desencarnar várias vezes, é que a gente conseguiu desenvolver, né? Que a gente conseguiu, através da nossa mente, gerar, né? Ajudar aí nessa geração, ou seja, de ter o corpo conforme aquele corpo da nossa necessidade. Né? Lembra-se lá do setor reencarnatório, quando cada um estava lá, né, com seu pergaminho na mão, com seu corpo, estudando a sua forma, como viria para a Terra, isso lá em Missionários da Luz, né? Então, a gente já vem, quando está para reencarnar, a gente já sabe a estrutura que cada um de nós precisa. Né? Então, a mente daquele que vai reencarnar é que vai moldar, né? Pegando um pouco da mãe, um pouco do pai, transformando nesse corpo de carne, mas é a mente é que vai moldar o corpo ao qual ele necessita para vivenciar as oportunidades que vem buscar na Terra. Plasma-se-lhe desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Então, o que ele está querendo dizer para a gente? Olha, quando você vai com o poder da sua mente, pelo automatismo já desenvolvido, você vai conseguindo, né, gerar, moldar, estruturar lá no útero da sua mãe o corpo que você necessita, você toma nova forma. Forma essa diversa da última encarnação, né? E você nasce, você desenvolve, você cumpre a sua missão e quando desencarna, você desencarna plasmando o quê? Essa mesma última forma, né? Então, mais uma vez, mostrando para nós aqui André Luiz, lá no Livro dos Espíritos também nos fala, mas André Luiz, mais uma vez, batendo nessa mesma tecla, né? Então, qual é a forma, né, do espírito do outro lado? A forma da última encarnação. A gente sabe que quando o espírito se desenvolve, quando o espírito tem um conhecimento maior, ele é elástico ao ponto de tomar a forma que ele desejar. Mas, por hora, no primeiro momento, é a forma, a gente plasma o mesmo corpo, né? Então, quando a gente vê aí nas novelas, nos filmes, quando uma pessoa desencarna e o espírito deixa o corpo físico, a forma
né? É a mesma, a estrutura é a mesma, as células são as mesmas, agora em espírito, mas muito idênticas às materiais, né? Os órgãos são os mesmos, embora com funcionamentos agora diferentes, mas com características muito parecidas, né? Espírito, quando você dorme e tem um desdobramento com seu ente, você o enxerga da mesma forma qual você o enxergava quando você esteve com ele aqui na Terra. Por quê? Porque é a forma dele se identificar para você. E lá você vai encontrá-lo da mesma forma, com olho, com boca, com nariz, com ouvido, com mãos, né? Com a mesma estrutura, porém com funcionamentos semelhantes, mas funcionamentos esses que também se prefaz e continua do outro lado. Próximo subtítulo: desencarnação natural. Por milênios consecutivos, o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em grau de consciência após a decomposição do corpo somático, né? Então, o que ele está dizendo? Olha, por milênios, né? Por vários anos, é que o homem ficou ensaiando, né, e aprendendo essa forma natural de desencarnar. Ou seja, eu desencarno, deixo meu corpo físico, mas eu plasmo um corpo idêntico acima e tenho estrutura, tenho pensamento contínuo. Lembra? Nós já vimos sobre o pensamento contínuo. Pensamento contínuo esse que vai me estabilizar através da consciência que eu já adquiri. Eu tenho esse pensamento contínuo que me sustenta, que sustenta a minha estrutura, me dá consciência daquilo que eu já vivi até hoje. Isso faz de nós animais racionais, né? A capacidade da gente de pensar, a capacidade da gente de refletir, de tirar aí as nossas conclusões. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim, como a larva se alimenta segurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos segundo a própria conduta e entregando-se em seguida no fenômeno da morte ou estólise do invólucro de matéria física, a pausa imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento, que pode ser longo ou rápido para ressurgir pela histogênese espiritual, né, conquistando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. Então, olha lá o que ele está dizendo para a gente, né? Nosso desenvolvimento, as nossas ações, né? Ela muitas das vezes determinam o nosso futuro reencarnatório. Quando ele fala aqui, né? As nossas ações, elas têm méritos e deméritos, né? Ou seja, ações positivas e ações negativas, dependendo da nossa conduta, né? Vai nos fazer, de uma certa forma, o quê? No nosso refazimento, demorar menos ou mais, né? Então, quando ele fala aqui que em seguida, né, no fenômeno da morte ou estólise, a gente sabe que a estólise é a morte da célula, né? Então, o momento que o corpo físico morre, surge a estogênese espiritual, que nada mais é do que o corpo espiritual agora ressurgindo, plasmado pela própria mente, levando, né, consigo as mesmas energias. E o corpo, que é de carne, morreu, foi entregue para a terra e a gente continua na nossa origem, né? E o que ele fala aqui, que dependendo da nossa conduta, né, tendo méritos ou não, é o tempo aí que a gente vai demorar para ressurgir por essa histogênese. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano físico,
pelo nascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência, né? Então, o nosso desenvolvimento, ele continua. Se a gente vem para a Terra, a gente é colocado em determinadas experiências que vai o quê? Nos fazer crescer. Esse crescimento a gente leva com a gente. E é esse desenvolvimento, esse discernimento que a gente aprende quando a gente está encarnado, é que vai o quê? Vai nos organizar e vai nos qualificar. Daí a gente vê a importância da gente estudar, da gente entender, da gente saber e procurar ter discernimento, consciência, né? Passar pelas experiências consciente, refletindo, não passar a qualquer modo, para que a gente possa, então, aproveitar essa reencarnação da melhor maneira que a gente puder. Porque o que a gente viver aqui, as nossas condutas vai dizer muito. E começa a dizer assim que a gente fecha os nossos olhos físicos, né? Porque daí a necessidade de ressurgir do nosso corpo espiritual ter que sair do corpo físico, plasmando um corpo idêntico e despertar do outro lado, né? Esse despertar vai depender de nós. Até mesmo o tempo desse despertar, até mesmo o tempo dessa histogênese, dessa formação, né, de ver-se livre do corpo físico, passando a ter aí, então, agora uma estrutura espiritual. Revisão das experiências. De liberação a liberação na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Então, ou seja, indo e vindo, nascendo e morrendo tantas vezes quanto necessário, a gente começa a se familiarizar com o evento desencarne. Embora tem alguns que até hoje não conseguem conversar, falar sobre o assunto, né? Só que aqui, nesse ponto em que nós estamos estudando e vendo, a gente está dizendo no sentido de familiarizar, no sentido de que já se tornou um automatismo, ainda que inconsciente. E por isso que a gente consegue, do outro lado, diferente dos animais, a gente consegue consciência, consegue desenvolver-se do outro lado a todo tempo. Por quê? Porque nós já criamos esse pensamento contínuo e já sabemos como nos estruturar, né? Como seguir a nossa caminhada. Assim como recapitula, né? Ou seja, da mesma forma que recorda, da mesma forma que a gente revive nos primeiros dias da existência, lá no útero da nossa mãe, no processo reencarnatório, todos os lances de sua evolução filogenética, a consciência examina em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em corpo sutil, pela histogênese espiritual, durante o coma ou cadaverização do corpo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória que se referem os desencarnados quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro. Então, olha aí, né? Isso também, às vezes, da forma que André Luiz colocou, não seja tão clara, né? No ponto de vista da gente lidar com as palavras, mas se a gente parar para poder analisar, a gente vê que isso também não é novo para nós. Então, o que é que André Luiz está dizendo? Olha, todas as vezes que a gente for desencarnar, deixar o nosso corpo físico, começar a histogênese espiritual, né? Ou seja, nossa vivência no mundo espiritual, nós vamos recapitular. Vai passar pela nossa mente todos os nossos momentos vividos na Terra. E é nessa hora, né, é que a gente vai ali, no minuto,
fazer toda a reflexão e ver se o caminho em que eu estava era um caminho bom ou um caminho ruim. É ali nesse final é que a gente faz um balanço da nossa vida. Todos nós vamos passar por isso e todos os nossos entes, quando desencarnaram, passaram por isso um dia, né? De quando se vê ali sendo desligado, o pensamento volta na infância e vai subindo, vai crescendo até o ponto ali em que cada um se encontra. Vamos mais adiante para que a gente possa continuar entendendo. É que a mente, no início da recomposição de seu próprio veículo, ou seja, né, a mente, no início dessa histogênese, ou seja, no início de recompor-se enquanto espírito, né, deixou aí o corpo carnal, então, quando ele está lá, nesse início, se recompondo como ser espiritual, seja, né, aí ele fala que não só, ele abre esse parênteses, não só quando a gente está desencarnando, mas quando a gente está vindo também, a gente faz um balanço daquilo tudo que a gente precisa fazer aqui. E quando a gente está indo embora, a gente faz um balanço de tudo que a gente conseguiu cumprir ou não, de acordo com o discernimento que a gente tem, né? Por isso que ele fala, seja no renascimento biológico ou, né, na desencarnação, a gente revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que se ingressa. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de todas as acessões, que, esporadicamente, encarnados saídos ilesos de grandes perigos, como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhantes fenômenos de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Então, o que a André está dizendo para a gente? Olha, é verdade que muitas pessoas, quando estão numa situação de vulnerabilidade, também passa por essa experiência. Ainda que a gente chama aqui ele chamou de experiências de visão panorâmica e de síntese mental, mas nós estamos mais familiarizados com o termo EQM, que são as experiências de quase morte. Né? Quantas pessoas que já não passaram por determinadas experiências e voltam, né? Voltam consciente, porque muitas passam, mas voltam inconsciente, mas aquelas que voltam conscientes conseguem contar para a gente, né? Nossa, eu vi ali uma luz branca, ou então, naquele pouco espaço de tempo, a minha vida foi toda recapitulada, né? Mas aí, então, em um determinado momento, eu voltei. Então, essas experiências, né? É o que o André Luiz relata aqui para nós, que a gente também vai refletir a nossa caminhada quando a gente se vê numa situação dessa de vulnerabilidade, né, de quase morte, estando ali, ele colocou aqui, elencou principalmente nos casos suicidas e nos acidentes frustrados, né, e que a gente vai e tem essas experiências. E quando a gente volta consciente de uma EQM, a gente não volta consciente por acaso. Aqueles que já tiveram alguma experiência de EQM e voltaram ao consciente, isso é para que façam uma reflexão da sua vida, é para que recapitule, é para que, se necessário, recalcule a rota. Né? E dê um pouco mais de valor de estar com os seus, porque esteve ali por um fio de estar, então, o quê? Desatado todos os liames e já está de volta à matéria. Então, sempre nós vamos fazer essa reflexão. E por isso a gente precisa estar o quê? No bom caminho, né? Lei de causa e efeito.
Começando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. É o que nós terminamos de dizer agora há pouco. Quando a gente desencarna ou encarna, mas aqui ele especifica, né, plano espiritual. Então, quando a gente sai do corpo físico e inicia-se no plano espiritual, quando a nossa consciência então desperta, né? O que vai acontecer nessa experiência desperta? A gente vai começar, né, a fazer essa reflexão, a trazer para nós a essência da lei de causa e efeito que é encontrado em nós mesmos. E aí a gente começa a fazer o balanço. E aí também inicia-se o estado perturbatório. Quantas vezes nós não falamos aqui que o estado perturbatório ele é inerente a cada um de nós. Um vai viver esse estado perturbatório muito tempo, outro por 1 hora, por meia hora, por 1 minuto, e o outro por questões de segundo, dependendo do nível de evolução que se encontra, vai ter uma aceitação e vai saber que a partir daquela conduta, o caminho que ele esteve na última encarnação foi um caminho correto, um caminho melhor que ele conseguiu entregar. Então ele fica o quê? Em paz. Diferente daquele que teve toda uma encarnação densa, pesada, trevosa, esse período, esse despertar dessa consciência vai ser mais tumultuado, né? E vai nascer nele, assim como no outro que também errou pouco, mas ainda assim errou, vai nascer dele a necessidade de reparar, né? Por quê? Porque você vai começar a fazer um relato e você vai ver as coisas erradas que fez, que não deveria ter feito, e vai sentir no íntimo a necessidade de reparar. Né? E por isso aí a lei de causa e efeito, e por isso a justiça, porque Deus, essa energia suprema, essa causa primária de todas as coisas, sobre o governo de Jesus e a ajuda do mundo espiritual, né, desses nossos irmãos espirituais, eles vão nos mostrar, né? Eles vão nos dar a oportunidade de sentar na cadeira da sabedoria e ver a nossa trajetória. A nossa trajetória vai passar em nossa mente como se fosse um filme. E aí, aquilo de errado, ou aquele caminho que a gente não poderia ter adentrar e mesmo assim adentrou, nós vamos sentir vergonha de um dia termos adentrado aquele caminho. E aí, o que a gente faz? Nasce em nós essa necessidade de reparação. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jaez, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas que, em se agrupando intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam, com inspiração das potências angélicas, um serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem no chamado céu, de onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens, né? Então, da mesma forma que a gente tem as nossas boas ações, nós vamos agrupar com os que também tiveram boas ações, nós também vamos nos unir àqueles que tiveram, né? Ele fala aqui, pensamentos, né? Pensamentos não, condutas, atitudes
negativas, né? Nessa terra, nós também vamos se agrupar com eles, né? Isso aí, quando a gente se agrupa com aquilo que é denso, com aquilo que é pesado, pode ter certeza que a gente vive um verdadeiro inferno, uma verdadeira tormenta. Mas quando a gente tem discernimento, quando a gente tem aceitação e a gente então deseja fazer diferente, reparar aquilo com a ajuda, né? Que ele fala que a gente entra em harmonia com as leis divinas, né? E então, o que é que vai acontecer? As potências angélicas, ou seja, os nossos irmãos espirituais que estão acima de nós, nos ajudam para que a gente, então, possa sair dessa tormenta e a gente, então, possa encarar um novo mundo, aguardando, então, a oportunidade de reencarnar, né? E ele nos fala também aqui bem explícito que essa lei de causa e efeito ou lei de ação e reação, cada um tem da forma aí que mais compreender e desejar, que o que que acontece? Essa lei de ação e reação, a gente aprende nos dois planos. Porque quantas coisas a gente não é colocado, quantas oportunidades e situações não são colocadas aqui, enquanto encarnados, enquanto no corpo físico, em que a gente cresce, em que a gente vê que fez errado e deseja consertar, né? Então, aquilo que a gente não consertou, a gente vai fazer o quê? Vai levar conosco. E aí, quando a gente desencarnar, a gente vai passar por toda essa recapitulação da vida e vai nos surgir uma só pergunta, né? O que eu fiz dessa minha encarnação? O que eu fiz me tornou melhor ou eu fiquei estagnado e fiquei lá vibrando com o que é denso, com o que é pesado? Então, essa conduta exige de cada um de nós a reflexão sobre nós mesmos, o caminho que nós mesmos estamos avançando. Então, antes da gente olhar o caminho do outro, a gente olha o nosso, porque nós já sabemos que a consequência do outro é do outro. Quem vai colher é o outro, seja coisas boas ou ruins, o que ele planta, somente ele vai colher. Eu não tenho propriedade, eu não tenho competência e nem é justo eu colher aquilo que foi o outro que plantou. Então, exigindo de nós, mais uma vez, a reflexão, porque esse estado todos nós vamos passar. Ele é inevitável. Por quanto tempo nós vamos passar, vai depender apenas de nós. E Chico se encerra, né? André Luiz se encerra com Pedro Leopoldo, 9/3 de 1958. Alguma dúvida, gente?